que eu queria ouvir o olhar da Ingrid. Existe um debate, né, sobre a necessidade, a importância da gente indicar uma mulher negra do campo progressista para o STF. Inclusive, no nosso campo, Ingrid, eu ouço muito dizendo que isso não tem nada a ver. Aí, quando eu vejo uma criatura como essa, que eu não sei dizer o nome, porque para um homem é natural chegar a esses espaços de poder, né? E aí eles sempre usam a justificativa que não, isso é identitarismo. E eu não concordo, eu acho que isso é representatividade. A gente tem mais da metade da população brasileira mulher e a maioria da população é preta e parda. O que você acha disso? Que lição que isso pode trazer para a gente, Ingrid? Você vê esse homem galgando a espaços de poder, enquanto a gente tem que ficar lutando, fazendo petição para a possibilidade de uma mulher ser indicada para ocupar a cadeira do Supremo. Eu quero que chegue um dia que nós, mulheres, a gente não precise falar sobre feminismo, a gente não precise falar sobre as nossas pautas, a gente, como pessoas negras, não precisem falar exatamente sobre isso. São pessoas negras ocupando esse espaço, são mulheres ocupando esses espaços, pura e simplesmente. Né? A gente não precisar falar, por exemplo, sobre cotas. Quero que esse dia chegue. Ainda demora muito, mas ainda quero que ele chegue. Eu acho que, por exemplo, no caso do Joaquim Barbosa, quando disseram lá atrás, olha, mas indicou um homem negro, foi importante, porque para ele ocupar aquele espaço. Mas o Joaquim não era um militante da causa. E eu acho que isso também faz uma diferença. A gente precisa pensar, é claro, quando pensar numa mulher, não é qualquer mulher, mas é uma mulher que seja militante, uma mulher que entenda, né, e que tenha para si esses valores e essas causas, que seja uma lutadora nesses espaços. Porque também não basta ser uma mulher. A gente vê aí, por exemplo, muitas mulheres que estão hoje no campo bolsonarista, defendendo coisas absurdas que, inclusive, prejudicam as próprias pautas, as causas feministas. E das mulheres em geral. Mas eu acho que a gente pensar numa perspectiva de ocupação desse espaço por alguém que seja de uma base de esquerda, que seja de uma base, de fato, militante nessas causas, e eu acho que esse é o maior exemplo de que é muito mais difícil ser traído por essa pessoa, né, o Lula hoje como presidente da República, do que por um amigo pessoal, do que por alguém que caminhou junto, mas que não é efetivamente desse campo, que não é um militante desse campo. Porque, por exemplo, sei lá, um Silvio Almeida jamais trairia alguém como o Lula, porque isso é uma causa que ele toca, é uma causa que ele tem a vida inteira dele, ele tocou essa causa, ele é militante dessas causas, dessas pautas de esquerda na sua vida. Então, trair o Lula significa trair essas pautas. Então, uma mulher negra também, que seja uma mulher militante, ela não trai o Lula, ela não trai o governo, se ela, enfim, eventualmente acontecer algo, né? Porque a gente sabe que também a política, ela é preciso que se pense nisso, é preciso que se pense à frente, é preciso que se tenha esse cuidado, né? Que mais à frente a gente está aí, a iminência de poder acontecer golpe a qualquer momento, gente. Claro que isso é muito mais fraco hoje, mas a gente sabe que isso, a gente não perdeu o campo bolsonarista, ainda é um campo muito forte. Né? Então, por mais que não tenha força hoje para dar um golpe, mas está ali, é golpista, tem isso na sua natureza, tem isso na sua veia, fica atrapalhando, fica criando uma série de questões. Então, a gente não pode dar mole porque muita coisa aconteceu de lá para cá, o golpe em relação à presidenta Dilma, então tudo isso tem que estar na perspectiva também do ponto de vista da questão jurídica, né? Porque foi ali o grande problema. Né? Foi no STF, foi na Lava Jato, foi no judiciário que o ovo da serpente foi chocado. Então, a gente precisa pensar um judiciário forte, um judiciário que esteja atento também, né, enfim, a nossa política. A política é uma política de esquerda. Então, eu acho que uma mulher, se for uma mulher militante, eu acho que é muito mais difícil de trair o atual governo do que alguém que simplesmente caminha junto, é amigo, é pessoal, não sei o quê. Como, enfim, infelizmente, a gente viu. Não vou entrar aqui no caso do Zanin, porque, né, isso é uma grande polêmica, mas eu acho que se tivesse pensado nisso antes, talvez a gente tivesse aí nomes que fossem muito mais fiéis pelo ponto de vista da causa, né? Porque realmente são pessoas que vêm dessa base, do que alguém que não tem isso como base, não tem isso como valor, como princípio. Enfim, eu acho que essas pessoas estão mais aptas a atrair lá na frente. Eu espero estar errada, mas é assim que eu penso. Gente, obrigada. Eu vou nessa, viu, Miguel, Ingrid, comunidade, mas qualquer coisa eu estou por aqui. Tchau, boa sexta, gente. Um beijo, querida. Tchau, tchau.
Obrigado, Yara. Tinha que alimentar minha cachorrinha. Ingrid. Você esqueceu de alimentar a cachorrinha? Ela começou a chorar, tadinha. Aqui, tem essa notícia, né? Só para completar, então, não sei se vocês falaram disso quando eu estava fora? Não. A Era perguntou sobre essa questão das mulheres. Eu acho que é isso, né? O Dino é um grande nome. Não tem como se negar. O Dino é alguém da causa, é o que eu falo. Assim. Eu acho que é importante, claro, e aí, como mulher, sempre vou defender que a gente tenha as mulheres em todos os espaços e que a gente tenha isso como uma... Isso tem que ser uma perspectiva daqui para frente, né? Porque não tem mulher para ocupar. Não tem mulher, não tem espaço para que as mulheres ocupem. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, o Dino é alguém que está dentro dessa lógica que eu digo aqui, que é militante, né? Enfim, que é alguém que, a princípio, seria muito, muito difícil de trair, porque o Dino não é fiel ao Lula, o Dino é fiel a todo um campo de esquerda, né? A um militante, alguém que tem construído a sua história dentro de um campo. Então, claro que essa pessoa é muito mais provavelmente fiel do que alguém que não construiu a sua trajetória dentro de um campo político, que é o campo da esquerda. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, não, porque o Flávio Dino está tão bem como ministro da Justiça. Eu acho que é preciso tomar cuidado também quando a pessoa está muito... O time que está ganhando não se mexe, entendeu? E às vezes você não... Desculpa, pode falar. Não, eu concordo com você. Eu concordo, assim, mas ele é um cara que, bom, ele é do agrado ali do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, né? Seria também uma forma de agradar ali os dois, do Lula agradar os dois, já que na PGR já vai ser uma outra coisa, né? O Lula já está indo para um outro nome, que não é o nome deles, que é o Bigonha, né? Que não é o nome, não seria o nome do Gilmar Mendes nem do Alexandre de Moraes, enfim. Então, seria uma forma também de, já que não vai agradá-los ali na PGR, agradaria no STF. Mas, de fato, o Dino ele ocupa uma pasta que é estratégica, né? Então, nesse momento, todas essas frentes, a Polícia Federal, essa coisa agora do CNJ, né, que o Dino também colocou ali o esforço, colocou todos os esforços da Polícia Federal e tudo mais. Não sei se você já falou sobre isso, né? Essa história do Moro, do Dallagnol, que é um caso também que aquilo ali é um escândalo, né?